E aí, pessoal do segundo ano, beleza? Mais uma vez o professor está aqui com vocês para a gente conversar sobre comédia dell'arte. O nosso assunto em geral tem sido artes cênicas, certo? E nós estamos pensando aí nas reaprimorações, olha só que termo mirabolante, reaprimorações que têm acontecido dentro das artes cênicas, no início do Renascimento, finalizando a Idade Média. Ok. A música é para você refletir um pouquinho. Pensa nisso aqui, ó. Sou um triste perro mal amado, mestre Salles acompanhado, um bufão no salão a cantar. Escuta. Colombina, hey, seja minha menina, só minha. Legal. Essa música se chama Colombina. Ok, o nosso assunto de hoje é comédia dell'arte. Essa música se chama Colombina e é muito importante para que a gente faça algumas ligações importantes com a cultura que nós temos e com a cultura que se fundamentou a partir da comédia dell'arte. Então vamos lá. Quando pensamos em comédia dell'arte, nós temos que pensar em duas coisas principais. Em primeiro lugar, teatro do povo. Era um teatro mais voltado para a estrutura de conversas e linguagens que fossem mais básicas, temas que eram mais fáceis de digerir, certo? As pessoas podiam ter um contato com essa ideia, podiam organizar o seu pensamento e tinham um desfrute rápido da história que era contada. Então, em primeiro lugar, teatro do povo, comédia dell'arte é essa representação. A segunda questão importante que nós precisamos frisar são as estruturas de personagem. E sem dúvida nenhuma, esse é um dos pontos mais interessantes sobre comédia dell'arte. Nós vamos fazer a apresentação de alguns personagens, existem outros, certo? E nós vamos fazer a apresentação de alguns. A nossa aula já começou com a abertura de alguns personagens aqui. Nós temos o nome Colombina, Pantaleone, Arlecchino, Capitano, Pierrot, Dottore, Innamorates e Brighella, certo? Essas variações, o modo como esses nomes são escritos, eles podem variar bastante. Vocês vão perceber, pesquisando um pouquinho, que existem muitas formas de redigir esses nomes. Ok, tranquilo. Simplificando e pensando nessa ideia dos personagens. Em primeiro lugar, quando nós pensamos em personagens de comédia dell'arte, nós temos que entender que todos eles desenvolviam uma função, certo? A comédia dell'arte passa a ter um cunho de improviso e o personagem tinha que ser muito bem delimitado para que o improviso se tornasse natural, de forma que o personagem sempre tivesse uma função muito bem estabelecida e clara. Por exemplo, se nós pensamos em Capitano. O Capitano era um personagem que, independente do enredo que fosse contado, ele seria uma figura militar. Ele poderia ser o policial, o guarda, e até mesmo um general. Porém, o improviso é que ia determinar. Ótimo. Depois, vamos pensar no segundo personagem, Dottore. O Dottore é o estilo de personagem que sempre vai representar funções acadêmicas. Na grande maioria das vezes, um médico. Mas também poderia representar um juiz, ou poderia representar um aristocrata que tivesse a ideia e função acadêmica. Perfeito. Pantaleone. O Pantaleone é um personagem que sempre vai representar a figura do comerciante que cresceu. Comerciante que cresceu, nós temos uma estrutura aí de burguesia. Interessante, certo?
Então, quando a gente tem o Pantaleone, ele sempre será responsável pela figura do homem que quer reter o dinheiro, um homem avarento, um pouco rígido, certo? Colombina e outros personagens fazem parte do grupo de pessoas que são mais pobres, né? Nós temos os personagens de destaque e nós temos os personagens que são os empregados. Então, nós temos essa grande divisão nesse momento. É importante pensar nisso. A função dos personagens é a que determina a importância e a legalização dessa estrutura de improviso teatral. Ok, a comédia dell'arte nem sempre foi uma comédia de improviso, inicialmente os textos existiam, né? Porém, a característica fundamental e a mobilidade do grupo sempre trouxe à tona a ideia de improviso. Ótimo. Pensando em comédia dell'arte também, vamos pensar que eles são o impulso, a comédia dell'arte, esses grupos de comédia dell'arte, eles são um impulso porque nós teríamos como teatro popular. Hoje nós temos a manifestação de teatro de rua, nós temos o circo e temos outras tendências artísticas que se manifestam da mesma forma. A comédia dell'arte, no início do Renascimento, e se apropriando dessa estrutura de Renascimento, faz jus e traz essa característica. Ótimo. Pensando numa questão de função. Quando pensamos na questão da função dos personagens, nós também temos que pensar em como a mobilidade desse personagem poderia ser caracterizada. E por isso é muito importante lembrar que uma característica fundamental da comédia dell'arte é o uso de máscaras. Todos os personagens, praticamente todos, nós vamos perceber que tem uma exceção, praticamente todos os personagens têm uma máscara que traz à tona a característica do personagem, certo? Nós vamos ter o doutor, por exemplo, vou usar essa característica, esse personagem como uma característica fundamental. Ele utiliza aquela máscara dos médicos medievais, certo? Uma máscara que está bem característica, né? Os médicos que tratavam da peste. Então é uma coisa que está relativamente agora, né? Até por causa das questões de pandemia, em contato com a gente. Alguns vídeos até um pouco sensacionalistas ou trazem à tona essa ideia da máscara do médico medieval, né? Então é interessante pensar nessa característica, né? Outra coisa importante, lembrar que os enamorados, os apaixonados na comédia dell'arte, eles não usam máscaras, né? São pessoas que estão ali de rosto aberto, porque representam uma simplificação do romance exacerbado e dessa característica melosa da relação amorosa, certo? Vamos pensar da seguinte forma, nós temos até uma questão crítica aí, certo? Nós pensamos que o outro lado da moeda, o outro lado da face é o teatro elisabetano. Quando nós pensamos em teatro elisabetano, pensamos em Shakespeare e pensamos em enamorados. É um jogo interessante se pensarmos, né? Então a ideia é justamente essa. Fundamentando comédia dell'arte, então. Em primeiro lugar, teatro do povo, organização de improviso, certo? Segunda questão, característica importante: os personagens exercem sempre uma função muito clara e muito bem estabelecida. Ok? Terceira questão, que precisa ficar nas nossas mentes nessa aula, é o uso e caracterização a partir da máscara, certo? Arquétipo, estereótipo, eram duas palavras ali que são complicadas nesse sentido teatral, mas que se organizam muito bem na comédia dell'arte, certo? A ideia é que a função ou a estrutura do personagem vai obedecer sempre o mesmo arquétipo. E a estrutura, a construção desse personagem vai obedecer sempre o mesmo estereótipo. Ok? Pensamos nessa ideia, certo? Comportamento, função e organização figurino e máscara. Perfeito? Então, pessoal, essa é a nossa aula básica, estrutura, introdução e comédia dell'arte.
a primeira face do teatro no Renascimento, teatro do povo, certo? Organize o seu conhecimento aí, esteja lá com a gente, conversando e tirando as suas dúvidas na nossa plataforma. O professor fica por aqui e até a próxima aula. Valeu!